O Caminho de Chante, baseado em fatos reais. A gente está nessa live para falar desse livro aqui. Mais do que isso, de uma história que impacta positivamente a vida de muitas pessoas. E é uma satisfação imensa poder falar sobre esse trabalho, compartilhar com mais pessoas isso aqui que para mim é algo tão valioso. Mas eu vou chamar o César Romão, já vou pedir para ele entrar. Solicitei. E, gente, César Romão é uma pessoa que eu estive com ele, olha ele aí, eu comecei a falar aqui de você, eu vou concluir o que eu ia dizer, porque eu acho que é algo muito importante. Eu estava num ginásio enorme, conhecido aqui em Goiânia como Centro de Convenções. Era um evento para, eu acredito que umas 3.000 pessoas. E eu estava no meio da plateia, lotado de gente, os melhores palestrantes do país, era um dia inteiro de evento. E a palestra desse homem me tocou profundamente. Eu tinha 21 anos de idade. E eu comecei a ouvi-lo e senti primeiro assim muita verdade, muita entrega, uma história inspiradora. E eu falei para minha colega do lado assim, eu vou ser amiga desse homem. E o tempo passou, precisei contratar um palestrante na minha carreira de executiva, precisei contratar um ótimo palestrante e a minha equipe foi fazer cotação e me trouxe entre alguns nomes César Romão. E foi assim um resgate daquilo que me impulsionou a chegar até ali na minha carreira. Foi muito especial para mim, porque desde o dia em que eu conheci, eu comprei todos os livros que ele tinha. E na época não tinha internet, e de repente a internet começou, era muito difícil encontrar conteúdo, e tudo que encontrava, eu imprimia. Tudo que ele escrevia, eu imprimia e colocava numa daquelas pastas pretas, que tem um plástico por dentro, vocês já devem ter visto. E eu cheguei a ter 3 pastas com artigos que Romão escrevia. Eu sou sua amiga, querido Romão, há praticamente 30 anos. Só que você me conheceu tempos depois. Eu quero dizer que é uma honra ter você aqui. Quero dizer que esse é realmente um momento muito especial, porque eu tenho uma profunda admiração pelo ser humano que você é. E eu coloco agora, passo a você as palavras. Apresente-se, Romão. Chile Brandão, prazer imenso estar aqui com você, emocionado, eu agradeço de coração esse amoroso, esse gentil, esse espiritualizado depoimento que você acabou de fazer. Essas coisas valem a carreira. Eu poderia não ter vendido nenhum livro, poderia não estar em tantos países hoje, mas um depoimento como o seu já teria valido esses anos todos de carreira, esses momentos todos de palco. Muito obrigado. Você é uma pessoa muito especial. O teu sucesso também se deve a esse seu comportamento, não só otimista, mas como realizador também. Então, fico muito feliz de estar aqui com você, tê-la hoje como minha também companheira de livraria, com o seu livro, Caminho de Chante, e eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que leram, amaram, e as que não leram ainda, precisam fazer do livro Caminho de Chante um livro de cabeceira. Eu agradeço imensamente, assim como eu fiz dos seus livros, né, livros de cabeceira para mim. Olha, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos, agradeci o nosso querido convidado, Romão, e eu quero agradecer a presença de todos que aqui estão. Espero que vocês, ao terminar essa live, saiam daqui com insights para aplicar na vida de vocês, porque às vezes a gente
em pequenos sinais que a gente encontra, com algumas palavras que a gente ouve, a gente recebe tanta coisa interessante, a gente recebe um sinal da vida para que aquilo se torne ação e que a gente consiga melhorar ainda mais os nossos resultados. Eu quero dizer para vocês que nós estamos sorteando um livro meu, foi o último post que nós fizemos, que é esse aqui, que está na 2ª edição, e é por isso que a gente está nesse trabalho, nesse projeto de lançamento, né? E também, Romão, você não sabe disso, mas eu uma vez comprei uma caixa de livros seus, porque eu achava que todo mundo tinha que ler, e eu ainda tenho alguns. Se você foi tão generoso que, mesmo com uma quantidade grande, você me enviou os livros com a dedicatória. Isso aqui é relíquia para mim, e eu estou chegando no final do meu estoque. Eu vou te dizer que eu presentei somente pessoas especiais, que eu sei que vai aplicar, né? Que vão aplicar os ensinamentos preciosos das suas obras. Gente, ele tem livros publicados em mais de 50 países. Ele desenvolveu trabalhos marcantes por esse país e mundo afora. Foi aluno de grandes mestres que se consagraram aí na área da administração, na área do marketing, na área da liderança. E eu tenho a honra hoje de tê-lo como um dos meus principais incentivadores na minha carreira. Estamos juntos aí há uns quase 15 anos, né, Romão? E você sabe aquela pessoa que não mede esforços. Uma das coisas que eu aprendi de mais valiosa com o Romão foi acreditar nas pessoas até que se esgotem as possibilidades. Essa foi uma lição que valeu, eu acredito, que toda a minha carreira como líder. E a outra lição, e que inclusive está aqui num relato sobre a escalada que eu fiz ao vulcão Vila Rica, que é o não do mundo, ele é menor do que o sim do nosso coração. Que a gente precisa permitir que o sim do nosso coração seja maior que o não do mundo. E eu aprendi isso com o Romão. Então, diante de obstáculos, eu parava e falava, caramba, o sim do meu coração é maior, eu posso superar isso. E é impressionante como dicas simples, que parece que não fazem tanta diferença, transformam a vida da gente. A minha, Romão, se transformou lindamente. Então, eu quero que vocês vão lá no último post, tem lá o sorteio desses 2 livros. Você precisa apenas comentar quantas vezes quiser, o que quiser. Aliás, se quiser contar para a gente qual é o livro que você está lendo, que é esse o tema daquele post, a gente vai adorar saber. E pode também convidar outras pessoas a participarem, se você quiser. Na segunda-feira à noite, eu entrarei aqui às 20 horas para fazer esse sorteio. Tá certo? Romão, meu querido, quando estávamos num jantar em São Paulo, há uns 10 anos, eu disse, Romão, meu sonho é escrever. Eu amo escrever, eu quero ser escritora. E o primeiro livro que eu escrever, eu quero muito que você seja o meu prefaciador. Eu nunca tirei isso do coração. Hoje, quase não se usa mais prefácios. Geralmente as pessoas dão simples apresentações, né? A vida ficou moderna. Mas para mim, esse prefácio, ele marca toda uma esperança que me alimentou e que me fez fazer tudo que era necessário para chegar nessa história aqui. Para chegar melhor ainda, na forma de contar a história. Porque, gente, todos nós temos uma história. Todos nós temos. E se nós decidirmos colocar essas histórias em livros, o segredo é como nós vamos contar, como nós vamos olhar para os acontecimentos das nossas vidas. E você, então, veio num momento ímpar, me dando esse presente, né, prefaciando o meu livro. Eu quero saber de você, meu grande querido amigo, o que te marcou no caminho de Xande? O que você sentiu ao ler? Eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta, embora o seu prefácio seja brilhante, mas eu gostaria de dividir com as pessoas que estão aqui
esse sentimento de ouvir de você, de um grande escritor, um dos maiores que a gente tem no país. Ele já escreveu livro com Paulo Coelho. Ele é uma pessoa que realmente tem história para contar. O que é para você, o que foi, assim, o que você sentiu ao ler o meu livro? Bem, Shirley, o seu livro, O Caminho de Chante, quando eu li, eu não li como leitor, eu li como escritor. Os dois foram se misturando ao longo do teu caminho, nessa leitura. E eu me identifiquei bastante, eu vou contar para você por quê. Primeiro porque você faz uso de uma maneira muito simples em passar as suas mensagens, né? Segundo, que eu tenho também uma identificação muito grande com um formato que você escolheu para o livro. Então, você tem ali algumas menções em sânscrito, o próprio nome do livro, né, Shanti, é sânscrito, né, significa paz. Aliás, toda vez que você disser Shanti, você precisa dizer 3 vezes. Uma vez, tanto no budismo como no hinduísmo, né, uma vez é para o corpo, outra vez para o espírito e outra vez para a mente, né? Então é Shanti, Shanti, Shanti. E lá no Oriente eles fazem o Aum antes, né? Aum Shanti, Aum Shanti, Aum Shanti. Então essa identificação foi muito bacana, eu gosto muito. Em 1990 eu escrevi um livro chamado A Razão da Vida. E a razão da vida justamente tem como cenário a Índia, né? E ele tem muitos termos em sânscrito também, o Swapna, que é o sonho íntimo. Depois veio a força da intuição, aonde eu uso também uma palavra Quechua, que muito bem você também explora isso no seu livro, que é o Kismet, né? O destino inexorável. E aí eu fui realmente, como escritor e como leitor, eu fui me encontrando. Agora, uma coisa que marcou muito é a coragem da Shirley Brandão como escritora nas narrativas. É muito difícil você sentir aquela coragem, aquela verdade, as pessoas realmente colocarem o que estão sentindo, o que estão pensando e o que estão passando. Normalmente se dá uma maquiadinha, né? Põe um pouquinho de mel na flecha. E você não, você fez um livro corajoso, um livro admirável, tanto que eu fiz questão, quando falamos, né? Eu fiz a sua apresentação, o seu prefácio com muita alegria, porque eu acho que quando um autor chega, como você chegou num texto, tudo que puder ser feito para esse texto chegar às mãos do maior número de pessoas possíveis deve ser feito. E, além de tudo, é um livro de turismo existencial, né? As pessoas vão conhecer lá, no Caminho de Shanti, alguns lugares fabulosos que você os descreve muito bem. E essa é uma outra qualidade que você adquiriu como escritor. Os livros descritivos são muito cansativos. Então, o seu livro, você conseguiu fazer o que eu chamo da descrição perfeita. Eu vou dar um exemplo muito simples para todos que estão nos ouvindo aqui. Você pode falar sobre uma porta, né? Aí você fala sobre a porta. Olha, a porta tem 1,80 m, a porta tem uma largura tal, foi feita com a madeira tal, e ali 2 pessoas passam, e aí você fica ali na porta, né? Aí você pode só fazer o contrário, que é o estilo que você tem no livro. Você pode dizer assim, eu passei pela porta. E deixa que o leitor imagine a porta. Então, essa sua maneira de escrever, deixando que o leitor faça o imaginário dele e não a descrição que o autor dá, para mim é fantástica, que é uma característica que eu sempre usei em todos os meus livros, e não sou eu que crio isso, os grandes best-sellers do planeta são escritos dessa maneira, quer dizer, tem que levar o leitor a refletir.
O Flávio está perguntando aqui qual é o nome do livro. Flávio, é O Caminho de Chante. Está aqui a capa, a capa do livro aqui. Tá bom? E é isso, querida amiga. Uau! Gente, que feedback delicioso, porque eu recebi vários feedbacks de quem leu como leitor. Agora, ouvir de forma técnica como foi ler o livro é gratificante para mim, porque eu simplesmente deixei fluir. E isso é a Shirley Brandão. Eu fui com a minha espontaneidade, procurando trazer leveza, que passou a ser um importantíssimo valor na minha vida, em todas as palavras, em todas as linhas, na forma de me expressar. E o resultado, quando eu lancei, foi justamente esse. Pessoas que costumavam ler um livro com 100 e poucas páginas, como é o caso do meu livro, que fizeram, né? Me disseram que leram em 2 dias. Pessoas que geralmente leem em 2 dias me disseram que conseguiram ler em um dia, e assim foi. E isso foi, eu fui achando interessante. Falei, que legal, porque eu acho que eu penso que com você é assim também. Um escritor, quando ele está escrevendo, eu não sei se ele está ali pensando como o leitor vai ler, como vai ser. Eu penso que ele está querendo colocar a história. E depois ele vem e faz alguns ajustes e dá uma lapidada na obra. É assim, Romão? Olha, quando eu falo por mim aqui, né? Quando eu estou escrevendo, eu simplesmente escrevo. Quando eu estou avaliando, eu simplesmente avalio. E eu acho que o grande livro é esse. Quando você estiver escrevendo, escreva. Porque a sabedoria ela é mais ou menos assim. Quando tiver sono, durma. Quando tiver fome, coma. Quando quiser ficar sozinho, fique. Então, quando você estiver escrevendo, escreva. É o que eu faço. Você vai ter um grande desafio, que é o desafio de ter escrito um livro de sucesso, é que o mercado e os leitores começam a pedir o 2. Então, hoje, por exemplo, o pedido que eu mais recebo ao longo da carreira é justamente: Romão, cadê a Semente de Deus 2? Cadê o Seu Futuro Depende de Você 2? Apesar de ter escrito já 25 livros, que eu acho um número, uma marca exponencial, estou lançando agora, está chegando às livrarias aí, o livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, é o meu mais recente livro, que também não tem nada a ver com os outros livros. Né? Essa independência na literatura é uma coisa que você vai ter que saber lidar com isso. Porque o público vai te pedir o Caminho de Chante 2, mas quem vai ter que lidar com isso é você. E a gente, escrevendo o 2, pelo menos eu penso assim, você fica com uma missão quase impossível. Por quê? Porque se você me perguntar qual é o segredo do livro A Semente de Deus, e os meus editores aí pelo mundo sempre falam: Romão, escreve o livro A Semente de Deus 2, coloca os segredos que você colocou naquele livro. Eu falei: eu não sei quais são. Como é que eu vou chegar lá? Eu não sei o que o leitor, nesses países todos, descobriu ali, que tornou esse livro esse grande best-seller, assim como os outros. Então eu não me arrisco a fazer o 2, com medo de prejudicar a beleza do 1. Um dia você vai lembrar dessa nossa conversa, porque isso vai acontecer. O seu livro, ele tem essa característica. Aí quando chegar nesse dia, se você aceitar uma sugestão, faça como eu fiz. Escreva um livro que não tenha vínculo, para que eles sejam independentes. Porque é como você criar um sistema siamês, quer dizer, um fica colado no outro, e ali não dá para separar. Você não consegue expressar muito bem tudo aquilo que você queria. Então, entregue-se sempre a títulos novos. Esse título novo, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, é um livro que tem 60 ensinamentos bíblicos para o sucesso. Cada ensinamento a pessoa pode ler em 2 minutos. E o livro não tem sequência. Ele não tem interligação entre os capítulos. Você pode abrir a página e ler qualquer um, que é um tema, todos escritos com 1.800 caracteres. Essas opções, os autores vão
fazendo. Por exemplo, tem autores que fizeram trilogia, tem autores que chegaram aí ao Rota Benítez, meu querido amigo, por exemplo, Cavalo de Troia, acho que 10. Né? Então, 1, 2, 3, 4. Mas aí é um comprometimento tão grande com a história que poucos autores no mundo têm essa capacidade. É muito difícil, né, você fazer uma trilogia ou fazer um... Tanto que aqueles que conseguiram acabam se tornando filmes, né? Harry Potter e tantos outros. Essa é a parte mais difícil de ser o autor. É quando começarem a te pedir o Caminho de Chante 2. Já pedem, viu, Romão? Já pedem. E é interessante ouvir tudo isso, porque eu estou aprendendo ainda mais com você e absorvo todo o seu ensinamento. E para quem está chegando agora, eu queria dizer que é um prazer imenso recebê-los aqui. Quem não sabe o objetivo dessa live, nós estamos falando sobre o Caminho de Chante, o Perdão Muda Tudo. É a segunda edição do meu livro, coloquei ele de cabeça para baixo, né? A primeira edição foi em 2019, onde fui lançar em Nova York, Londres, e lancei ele aqui em São Paulo e Goiânia. E esse livro, ele rapidamente, a primeira produção dele se esgotou. Eu até lembrei, Romão, de uma história que você conta sobre o seu primeiro livro. Que o primeiro livro não é um livro fácil de vender, né? Geralmente o autor, ele faz sucesso com o segundo, com o terceiro. Você teve uma história assim no seu primeiro livro? Tive. O sucesso veio com o meu quarto livro. Eu tive 3 livros antes da Semente de Deus que foram um tremendo fracasso. E essas coisas são muito interessantes porque, na realidade, não tem livro que tenha sido fracasso. Na realidade, o autor vai se aperfeiçoando. Então, pode ser que na época, o meu preparo para escrever esses 3 livros, né, ainda não era o que precisava. E talvez Deus estivesse até me testando mesmo, né? Falou assim, bom, eu vou te dar 3 fracassos antes de te dar um mega sucesso, para saber como é que você vai lidar com o sucesso. Esse é um outro ponto importante, não só na questão do livro, né, como na questão da vida. Muitas vezes a gente precisa ter algo no momento certo, porque se aquilo vier num momento que não é o adequado, a gente perde. Eu soube administrar, talvez, bem a minha carreira literária e administro bem, falo isso com certa propriedade, porque não é fácil você se manter, né, com livros há 25 anos. A Semente de Deus vende até hoje como se fosse um pãozinho na padaria. É um livro que reimprime praticamente cada 60 dias, né, há 25 anos, 30 anos, 1991. Então, eu acho que quando eu lancei a Semente de Deus, eu estava preparado. Aqueles 3 fracassos me prepararam, me ensinaram lições que eu passei a usar. Porque uma das coisas mais difíceis é saber lidar com o sucesso. Olha quanta gente teve sucesso, e daria uma lista imensa, né? E não soube lidar com o sucesso e acabou deixando escorrer entre as mãos. Então eu penso que aquilo também, os 3 fracassos, foram um preparo para mim. Você já foi mais ousada, porque o que aconteceu? Você não precisou escrever 3, 4 livros, mas, né, Deus te deu uma vivência e uma experiência que você soube o momento certo de transformar essa vivência, essa experiência num livro. Você soube esperar, você soube fazer o trabalho adequado com tudo aquilo que você viveu, de uma maneira brilhante, inclusive. Mas nem todo mundo pensa assim. Tem gente que fala, eu quero escrever um livro, senta, escreve, e tem gente que não tem compromisso com o livro. Eu recebo muito original, Chile. Então o pessoal manda, fala, Romão, isso sempre foi ao longo da carreira, toda semana chegam diversos originais. E no meio deles, uma vez tinha um livro espetacular. Espetacular. E eu passei a mão no telefone e liguei para a pessoa. Falei, olha, o seu livro é espetacular. Eu gostaria de falar pessoalmente com você. Pode ser? Pode.
Falei, olha, eu vou estar em São Paulo tal dia, tal dia, tal dia. 3 opções. Né? Ele falou, não, eu moro em São Paulo também. Eu falei, olha, tal dia, ele falou, tal dia é o dia do meu rodízio. Eu falei, bom, aí tal dia. Eu sei que ele me deu 3 desculpas que não daria, mas coisa boba. Aí ele disse assim para mim, e o que a gente faz? Eu falei, nada, eu vou devolver seu livro. Não, mas eu falei, olha, se você não tem compromisso agora com o seu livro, imagina quando sair. Então não adianta, o seu livro é muito bom, mas você é um autor sem compromisso. Esse livro não vai acontecer. E realmente não aconteceu. O livro foi para várias editoras, no fim ele acabou fazendo uma impressão, e falou, pô, mas você falou que o livro era bom, e que eu fiz o livro por minha conta. Eu falei, mas você não encontrou comigo, eu tinha que falar com você. Eu tinha algumas coisas para falar pessoalmente para você. Né? Então, uma outra característica que você tem é o compromisso. Autor que não tem compromisso com o seu livro, o livro fica paradinho. Esse compromisso que você tem, você já está numa edição, hoje nós temos aí esse sistema de live, tem o sistema da internet, os vídeos, tem muita coisa que as pessoas podem fazer. E vou te preparar para um outro momento da sua carreira, se você permitir, claro. Claro que sim. E ainda com os meus amigos aqui, nossos amigos, né, de testemunhas, eu vou ter que ser uma ótima aluna, né? Eu tive uma passagem na carreira muito interessante, tem alguns anos. Eu estava no topo das listas de mais vendidos, praticamente todas as listas do Brasil, e ainda continua, né? Até um dia um grande jornalista aí ligou e falou, Romão, olha, a lista só tem 10 lugares, pô. Você já está há muito tempo na lista, nós vamos tirar o seu livro, isso não vai deixar o livro pior, ele vai continuar vendendo, pô. Dá lugar para quem está chegando agora. Porque é verdade, a lista ela é separada, né? Ficção, espiritualidade, não ficção, e só tem 10. A Amazon até criou uma lista maior, que tem quase 50, 60 títulos. E nesse auge da carreira, eu gosto muito de sebo. E um dia eu entrei num sebo, no auge da carreira, e andando pelo sebo, eu encontrei meus livros. Querida amiga Shirley Brandão, aquilo me deu uma tristeza. Falei, bom, minha carreira está começando a declinar, está chegando ao final. Fiquei muito triste. E aí saí daquele sebo naquele dia, triste mesmo. E liguei para um amigo, que é um grande amigo, um grande conselheiro, que é o professor Reinaldo Polito. Aí liguei para ele e falei, professor Reinaldo Polito, estou tão chateado, precisava falar com você. Estou aqui no sebo, no bairro do Ipiranga, achei um monte de livro meu. Minha carreira está declinando. Aí ele calmamente falou assim para mim, parabéns, Romão. Agora você está imortalizado, você está ao lado de Eça de Queiroz, você está ao lado de Jorge Amado. E aí ele foi falando o nome dos grandes autores, né, que só estão nos sebos. Eles não estão mais em livrarias, porque são clássicos, né? E ele me deu uma lição naquele dia, né? E eu falei assim, poxa, é verdade, agora estou ao lado dos clássicos. Isso é auge da carreira, minha carreira não está declinando, né? Ela está se tornando clássica, o senhor tem toda a razão. Bom, daquele dia em diante eu continuei a visitar sebos e procurar meus livros, e sorrir cada vez que encontro. E quando não tem, eu sempre entro no sebo com um pacotinho de livro, quando não tem, eu dou para o sebo. Falo, olha, eu procurei meu livro aqui, não achei, estou muito bravo, olha, tem aqui 10 exemplares, coloca aí. Se um dia você encontrar seu livro no sebo, e vai encontrar, fique feliz. É o seu momento de tornar-se uma autora clássica. Uau! Amei saber, amei. Romão, eu hoje abri uma caixinha de perguntas no Stories e
abri para as pessoas perguntarem o que quiserem a respeito do livro. E muita gente falou assim: Shirley, compartilha qual foi o momento mais marcante para você. Porque muita gente conhece a história de forma superficial e muitos não conhecem nada. Aqui tem muita gente nova que chegou há pouco tempo. E eu fiquei hoje pensativa sobre isso, falei, caramba, eu não consigo dizer sobre um momento especial ou um momento marcante. Cada momento teve algo marcante. Então eu vivi, né? Eu estava até pensando que uma história que eu pouco contei, mas que hoje, ao reler e folhear, eu sempre leio mesmo o livro, eu lembrei dessa história. Um dia que eu fui para uma praia no Nordeste e que eu estava louca para tomar uma decisão. Mas eu tinha muito medo de deixar uma carreira sólida. Você me conheceu, eu estava nessa carreira, você me ajudou muito, me treinou. E eu tinha muito receio de abraçar algo novo. Mas todas as minhas formações e buscas foram me levando para um lugar onde eu fui percebendo que a vida tinha mais. E que eu precisava ir em busca disso. Então eu sentei na areia e fiquei brincando com a água vinha, a água do mar vinha, e trazia uma conchinha aqui, outra conchinha ali. E num belo momento ali, depois de uns 30 minutos sozinha, eu peguei uma conchinha e fiquei alisando a conchinha, olhando para ela e ao mesmo tempo conversando com Deus. E eu dizia assim, me dá um sinal, porque para mim é tão desafiador, eu tinha um trabalho no qual eu dependia dele para sustentar minha família, eu não podia ficar sem renda um mês sequer. E eu queria tanto um sinal de que aquilo que o meu coração estava pedindo era o certo. Mas eu estava insegura. E aí, depois de tanto alisar a conchinha, reconhecer cada detalhe da conchinha, eu peguei, estiquei o braço e joguei ela no momento em que a onda veio. E eu joguei ela com força. Ela não era tão pesada, mas ela caiu lá no mar, a onda veio e foi várias vezes. E eu continuei ali, emocionada naquele momento. O mar me emociona muito. E daí eu passei a mão do lado, assim, na areia, e toquei novamente numa conchinha. E quando eu peguei a conchinha, era a mesma. Exatamente a mesma. E essa história, ela foi crucial para o que eu decidi fazer a partir desse momento. Porque eu olhei para aquela conchinha e falei, não é possível. Esse mar é imenso. Não é possível. Aqui está cheio de conchinhas. Não, ela é mínima. Não, eu não prestei atenção e eu comecei a duvidar. E de repente eu fui olhando, ela tinha um quebradinho no canto, até achei a foto dela esses dias. Infelizmente eu postei eu fotografei depois de ter quebrado, porque ela ficou muito tempo na minha carteira, mas eu vou postar e vou mostrar essa foto da conchinha. E ela era inconfundível. E aí vieram vários sinais. Eu falei, puxa vida, eu pedi sinal. E qual foi um grande aprendizado? Foram vários, mas o primeiro deles foi: aquilo que tem que ser seu, chega para você. Aquilo que é para ser seu por direito. Você só precisa confiar no processo da vida, precisa confiar em você mesmo, confiar naquela força que está no seu coração, que te impulsiona a fazer algo mais, e fazer a transição com responsabilidade, maturidade, que foi o que me aconteceu. Então eu olhei para aquilo, saí dali completamente segura do que eu precisava fazer. Construir a minha saída, o meu desligamento, com o mesmo cuidado que construí a minha carreira. Eu sabia que eu não podia deixar uma empresa na mão depois de 24 anos atuando à frente da área comercial. A empresa dependia de mim. Mas eu preparei a empresa para que isso acontecesse. No momento em que eles disseram, vai, agora a gente está tranquilo, já encontramos as pessoas para te substituir, eu fui seguir meu coração. E não teve um dia em que eu me arrependesse. Um dia sequer. Todos os dias eu agradeço. E olha que interessante, porque eu gostava de onde eu trabalhava. Você conheceu os donos da empresa e sabe as pessoas incríveis que eles são. Você sabe que era uma empresa muito séria.
e uma empresa sólida que vinha crescendo a cada ano. E deixar uma empresa num cargo de alta liderança, onde você se tornou conhecida no país, e abrir mão disso tudo para você começar algo novo, é uma das coisas que mais assustam as pessoas na faixa dos 40, que era a minha idade, porque aí você já sente que já está caminhando para um estágio onde talvez não seja tão seguro mudar. Mas é seguro mudar em qualquer circunstância. Não existe essa questão de ser tarde, nunca é tarde. O que a gente precisa ter, eu volto a falar, é responsabilidade quanto à nossa tomada de decisão. Nós precisamos, sim, fazer isso com tranquilidade, com consciência, mantendo, né, aquele compromisso que nós temos conosco e com outras pessoas, honrando esse compromisso, mas não nos traindo. Eu aprendi a não mais me trair, porque eu me traí muitas e muitas vezes. E ali, naquele momento, a conchinha me ensinou que a vida tinha, sim, muito mais que eu podia buscar. E você que está aqui acompanhando essa live, nesse momento tão precioso, eu quero falar isso para você. A vida, ela está te apresentando sinais o tempo todo. Se você realmente desejar tirar uma lição desses sinais, o seu radar vai começar a encontrar as respostas. E você só vai precisar sentir se isso deixa seu coração em paz. E uma vez que você confirmar, você vai precisar somente construir aquele caminho que você escolheu com essa responsabilidade consigo e com os demais que estão envolvidos em sua vida. Esse é um relato que eu pouco contei e que me deu vontade de contar aqui, né? Todo mundo sabe da escalada do vulcão que está lá, a maioria sabe do rafting em Alto Rio. Eu busco muito essa questão desses esportes radicais, porque eles me desafiam. E quando a vida me desafia, depois de ter passado por essas adrenalinas, por escolha, por alguma razão eu me sinto mais forte, por alguma razão eu me sinto mais preparada. Então, eu não sei dizer se todos precisam fazer o que eu fiz, mas que precisam, sim, procurar se fortalecer. E hoje a gente faz isso através de leituras como essas. Hoje a gente faz isso através de momentos como esse. Hoje a gente faz isso através do silêncio que a gente faz olhando para dentro de si e buscando aquilo que faz sentido. E assim a gente vai, né, construindo o nosso caminho. Você sabe, Shirley, que Deus não sai de perto dos seus filhos. Né? Os seus filhos é que fogem dele. Né? Nós é que andamos muito rápidos pela vida, acumulamos culpas, arrependimentos, e com isso a gente vai se distanciando. Nós recebemos sinais a todo momento. A todo momento. Nos meus livros eu sempre falo sobre isso. Eu dou muita importância aos sinais. Então, acontece que precisa saber como é que você está a hora que o sinal chegou. Se você percebeu, porque normalmente são sinais sensíveis, são coisas que só você mesmo pode ver, só você mesmo pode entender. E no momento que nós pedimos esses sinais, porque às vezes a gente pede e não se entrega, então você não vê o sinal do mesmo jeito. Mas quando você pede e se entrega, você acaba vendo esse sinal. Até porque a nossa ligação com o universo, ela é imensa. Essa dimensão que está atrás de nós aí, ela não nos abandona, ela está aí, nós somos parte dela. Ela precisa que a gente dê certo, porque aí ela expande a luz que ela tem. Então, parabéns, eu acho que você teve o seu sinal, ouviu o seu sinal, seguiu o seu sinal, o que é uma outra coisa importante, né? Como eu disse no começo aqui, a coragem de realizar, a coragem de fazer, porque às vezes a pessoa quer, mas não tem coragem para isso. Sim. Então, aquilo vai se perdendo até o tempo que ela acaba perdendo essa vontade, acaba transformando o seu sonho num pesadelo. E aí fica andando pelas criptas do quando. Quando eu melhorar, quando eu tiver uma chance, quando eu puder,
quando der. E aí, quando você percebe, o tempo já passou. É forte isso, né? Eu acho que é isso mesmo. A gente precisa tomar a decisão hoje e dar o passo que a gente consegue hoje. Não é amanhã, porque o amanhã não existe. É só o agora que nós temos. E é isso mesmo, o que você falou é muito verdadeiro. A vida está o tempo todo nos apresentando sinais. Veja, Eu. hum, pode falar, Shirley. Não, eu ia dizer outra coisa, né? Como as pessoas que leram e me perguntaram, tem algumas coisas que eu conto nas entrelinhas, eu digo que o livro fala de 95% sobre fatos reais e 5% ficção. E aí as pessoas falam assim, Shirley, mas aquilo que você quis dizer ali naquele capítulo era aquilo mesmo? E existe uma parte muito dolorida da história e uma parte que eu precisei parar o livro porque falava sobre perdão. E falar sobre perdão sem viver, e eu soube que eu perdoei a história. Na verdade, hoje eu acho que não há o que perdoar. Eu acho que todo mundo que entra nas nossas vidas, não importa o contexto, elas nos trazem oportunidades de aprendermos. Então, eu sou muito grata a tudo que aconteceu. Mas no momento em que eu estava com o coração dilacerado, né? Eu procurei colocar essa história de uma forma muito sutil e respeitosa, justamente por ter compreendido que não há o que perdoar. Mas a pausa do livro até a conclusão dos 20% que faltava levou quase um ano, um tempo imenso. E só quando eu olhei para o passado e não senti dor, foi que eu percebi que o livro podia nascer. Então eu falo para as pessoas assim, muito do que está relatado no caminho de Shanti é a realidade de cada um. Às vezes a gente mergulha na dor de algum acontecimento e não consegue sair. Mas você falou sobre coragem, Romão, e eu costumo dizer, e falo isso com convicção, porque eu sou aquela pessoa que também tem medo, o medo é presente, eu acredito que em qualquer ser humano, mas eu aprendi a dizer para o meu medo que a minha coragem vai falar mais alto. Então, vez ou outra, eu me pego fazendo assim, ó, shh, medo, agora é a vez da minha coragem. E nesse momento eu consigo experimentar uma força que eu estava esquecendo que eu tinha. Então eu procurei fazer isso com o livro, trazer todo o contexto de uma forma leve, mas levando o leitor a perceber que essa é a realidade humana. Nós passamos por desafios o tempo todo. O que muda é o nome do desafio. O nome do meu desafio foi um naquele momento, o nome de outro desafio é outro. Mas as dores, os sentimentos, a tristeza que gera aquilo que nós vivemos, ela é humana, ela infelizmente ela existe. E é ela que nos torna mais fortes, é a dualidade da vida, né, Romão? Eu lembro nesse momento que eu soube de toda a história, eu tinha sido convidada por você para dar uma entrevista na Rádio Mundial, onde você ainda tem o programa lá, Romão? Tenho, são 30 anos já, no Ó, ar. 30 anos. Todo domingo, 18h30, É, 95,7 FM. e ela é uma rádio que a gente pode acessar de onde estiver, né? Qualquer A lugar. Rádio Mundial é antiga e é uma rádio muito séria. E o Romão me Agora levou. agora é Rádio Vibe Mundial. Uau! Vibe mundial. Gostei mais ainda. Então, eu fui para São Paulo, conceder essa entrevista para o Romão, fui fazer outras coisas na ocasião. E Romão ajudou a me curar. Eu cheguei no pior momento da minha vida. Você foi uma das pessoas que colocou um bálsamo no meu coração quando eu mais precisei. Eu sou muito grata. Eu jamais vou esquecer. Jamais vou esquecer de cada palavra que você me disse ali em plena Avenida Paulista, quando nós estávamos terminando, né, a nossa entrevista. Foi uma entrevista difícil. Eu acho que eu tenho ela em algum lugar, mas outro dia eu encontrei, comecei a ouvir e pensei, caramba, como eu consegui falar com você naquele dia? Eu estava realmente com os cacos espalhados pelo chão. Mas aprendi, né, a pegar esses cacos
e a fazer uma obra de arte, como um mosaico, e construir uma história nova, não como os meus medos me fizeram, mas como o meu coração pedia, como a minha alma me sinalizava. Eu sempre, meu querido amigo, serei grata. Sua esposa, Thaís, é um ser humano de luz incrível, por quem eu tenho imensa paixão, e eu quero dizer também que eu devo a ela a nossa amizade. Não fosse por ela, eu não sei se nós teríamos estreitado tanto, porque quando nós te contratamos para aquele evento no Rio Quente Resort, onde nós daríamos 2 palestras, uma num dia, teria um intervalo de um dia e depois a outra. O Rio Quente, sabendo da sua presença, mandou passagem aérea para toda a sua família. E ali eu tive a oportunidade de conhecer seus filhos, nós temos um Breno em comum. Tive a oportunidade de conhecer Thaís. Thaís é um dos seres mais iluminados que eu já conheci. Uma mulher de alma incrível, ela brilha onde chega. Eu sou imensamente grata, ela é a madrinha da nossa amizade. Thaís, eu nunca falei dessa forma para você, mas eu quero te reconhecer aqui nessa live e agradecer, porque eu ganhei ali um grande amigo naquela convenção. E agradecer a empresa, né, Romão? Onde eu trabalhei, porque se não fosse eu estar lá, eu também não poderia te contratar, talvez. A vida é feita desses momentos, né? E a Thaís, é isso mesmo que você disse, ela tem essas características todas aí, e mais algumas que eu admiro muito. Você está aqui com uma audiência também internacional. Eu estou vendo aqui, está te acompanhando aí, um dos maiores palestrantes de Angola, Kimuanga. Para mim, ele é o maior lá. Uau! Não tem ninguém melhor que ele lá em Angola. Ele está aqui te acompanhando, mandou um recadinho. Kimuanga é um querido amigo, é um aluno também, fantástico. Brilha nas palestras. E vou dar uma bronca nele aqui. Posso, Sheila? Pode, Kimuanga. Ele Pode. que sabe. O Kimuanga, você está vendo aqui a Shirley com o livro dela, Kimuanga? O que você está esperando para fazer o seu? Eu estou te cobrando mesmo aqui, ao vivo, aqui ao lado de uma querida amiga que lançou um livro com bastante sucesso. Até um dia, se vocês tiverem oportunidade, você faz uma live com ele aqui no Brasil e ele faz uma live com você lá em Angola. Eu tenho certeza que será muito produtivo e você, de repente, já manda o teu livro lá para Angola, mais um país aí para você ter sucesso. Com Chile, você sabe certeza, que Kimuanga. Seja bem-vindo. O dia que quiser a live, a gente organiza. a vida ela tem detalhes que muitas vezes nós não estamos preparados para compreender. E no momento em que falta compreensão, é o momento que Deus está te chamando. Quando você pergunta assim, mas por quê? Mas para quê? Aonde isso vai me levar? Caminhar rumo a Deus e às nossas realizações é saltar no vazio. Porque Ele quer testar a sua coragem. É aí que vem a coragem. Né? A coragem de saltar no vazio. Ah, mas eu estou no vazio, não tem nada lá embaixo. Tem, a mão de Deus vai pegar você no ar. Mas você precisa acreditar. Ah, não, eu não vou arriscar, então não arrisca. Aí você fica acorrentada nos grilhões da culpa, do arrependimento. E isso vai fazendo parte da sua vida, e você não consegue mudar. Você não consegue se soltar daqueles grilhões, porque eles passam a ser um grande parceiro para você, ao ponto de você não saber sair de casa sem ele. Então, tem um dia que você saiu rápido, esqueceu de pôr o grilhão, aí você volta, você fala, ah, não, olha, eu saí sem grilhão hoje, que absurdo. Aí você volta e bota o grilhão lá novamente. Então, às vezes a pessoa está num momento de felicidade e ela se sente culpada por estar feliz. Ah, mas eu não posso sentir felicidade. Eu estou com uns problemas aí. Então, mas esse momento é o momento de você se sentir feliz. Aí ela vem e põe os problemas no meio da felicidade. Você venceu os seus desafios de uma maneira brilhante. Alguns deles, você, como disse, foi muito corajosa, relata aqui. Outros
Eu, como autor, eu leio os subliminares, né? Então, você é uma pessoa muito corajosa, e é isso que fez o seu livro sucesso. Porque o leitor, ele gosta da realidade. É uma coisa que eu aprendi na carreira. Ele gosta da realidade, ele gosta de ver o escritor no livro. O que adianta você ser escritor se você não está no seu próprio livro? Então, quando o escritor consegue colocar pedaços, Ernest Hemingway fazia isso muito bem, né, em todos os seus livros. O Velho e o Mar, por exemplo, ele era, quem conheceu, leu, sabe, ele era aquele velho. O velho era ele. Aquilo era uma condição dele. Você citou o nosso querido Paulo Coelho, né? O Diário de um Mago, por exemplo, ele se joga no livro de uma maneira fantástica. Ele é o autor. Então, quando o leitor percebe isso, ele arruma um companheiro, porque ele quer um companheiro, e aí você passa a ser a companhia dele, né, durante aquela leitura. Você se preparou bem, daqui para frente você tem que se inspirar nessa carreira e já tem que pensar no próximo. Você já tem que pensar no próximo livro, o que é que vai ser o próximo livro, né? Não faça o caminho de Shanti 2, porque é uma missão muito complicada. Então, aproveita a inspiração nova, vai fazendo os novos títulos, porque fazer trilogia ou fazer 10 livros, o 1, o 2, o 3, o 4, é muito difícil. A gente tem poucos autores. O que eu mais admiro é o Rota Rosa Benítez, que alguém levar tão longe e com tanta maestria, né, o Cavalo de Troia, é brilhante. Ele é o único, né? Eu não conheço outro autor. Então essas coisas são únicas, como Roberto Carlos, como Pelé, são peças únicas. Eu tenho alunos que falam, Romão, eu vou me arriscar. E aí, sabe o que acontece? Ele não consegue fazer e perde um tempão, quando ele poderia ter produzido 10 livros, né, com maestria. E aí ele fica preocupado em fazer aquele. Eu tenho um aluno que ele fala assim, eu só vou lançar meu livro quando ele tiver 540 páginas. Nossa! Você não vai lançar nunca. Ele escreveu 180 até agora, acho que 220, já tem 10 anos. Entendeu? Então, eu falei, olha, você já teria feito vários livros com essas inspirações. Eu quero recomendar novamente aqui o livro da nossa querida Shirley Brandão. Você encontra lá na Amazon, está aí. O legal é você pedir para a Shirley mesmo, aí ela autografa para você. Eu vou dizer isso mesmo. Você recebe autografado. Você sabe que eu estou fazendo uma campanha, você vai copiar. Copia essa campanha, que é sensacional. Copia não, faz igual, né, porque deu muito certo. Eu abri uma campanha no meu site com essa pandemia. O que acontece? As pessoas estavam reclamando muito dessa história, porque antigamente você fazia palestra, acabava a palestra e a gente ficava ali autografando. E as pessoas, puxa, Romão, eu queria comprar o livro, mas eu não, como é que eu faço com autógrafo? Às vezes eu não trabalho, a pessoa tinha que mandar o livro, você autografava, devolvia. Eu fiz um sistema no meu site, depois você que está nos assistindo e você que é seguidor da Shirley, você vai conhecer lá, é muito simples, é tão simples que dá raiva. É tão simples e funciona que é um espetáculo. Você entra lá, faz a aquisição do livro A Semente de Deus, preenche ali e recebe autografado. E ali você põe o nome da pessoa que você quer o autógrafo. Shirley, a gente tem despachado aqui caixas de livros toda semana para o Brasil inteiro. Eu acho que eu nunca autografei tanto livro. Então eu, ao mesmo tempo, me sinto perto dos meus leitores novamente. E o leitor fica perto, né, do autor que ele escolheu. Então faça o mesmo com o seu livro. Põe lá no teu site um sisteminha como tem no meu lá. E eu garanto que você também vai autografar bastante livro. A sua dica, mas eu quero te falar uma coisa. Você é tão bom mestre que você me ensinou e antes de você falar, eu já antecipei, Romão. Ah, eu já que sabia ótimo, que você ia me falar isso, Romão. Então, eu tenho uma equipe maravilhosa que está aí hoje me apoiando e
tá aí, ó, na bio do Instagram, o link para o livro. E tem uma coisa que eu gosto muito, que é sentir no coração o que eu vou escrever como dedicatória. Eu não consigo fazer isso para todos os livros vendidos. Mas hoje eu falei para a minha equipe que os 10 primeiros livros eu vou fazer questão de enviar com a minha dedicatória. Então, peça direto no link do Instagram. Acabou de chegar, chegou hoje, está fresquinho e ele já está com o selo da segunda edição. E quero pedir para vocês, né, aqui quem chegou depois, lembrá-los de que nós estamos sorteando tanto o meu livro, Caminho de Xande, o Perdão Muda Tudo, Eu vou desmontar eu vou desmontar o seu sorteio, tá? Você vai? Posso desmontar? Pode, né, gente? Então, Pode. em vez de 2, você sorteia 3, tá bom? Um exemplar da Semente de Deus também, tá bom? Uau, fantástico. Aí você faz assim, quem ganhar o exemplar da Semente de Deus, você me passa o endereço, eu autografo e despacho do escritório autografado, tá bom? Então, pode sortear mais um. Então a gente sorteia. Agora, já que você desmontou, você vai finalizar essa organização aí para mim. A gente sorteia os 3 para uma pessoa, ou a gente faz um sorteio com esses 2 e depois repete o sorteio para o Semente de Deus. Então, eu vou dizer a você o que me disse o editor da Veja há uns anos atrás. Romão, a gente vai te tirar da lista porque só tem 10 lugares. Você dá espaço para os outros. Então, se você aceita a sugestão, faz o seguinte, vamos sortear para 3 pessoas diferentes. É que lá eu já fiz um compromisso, está lá digitado. Mas eu posso fazer o seguinte. Os dois juntos? Então, vou fazer o seguinte, vou incrementar essa sua desmontada. Você viu que eu cumpro a minha palavra, né? Eu desmontei o seu sorteio. Não, mas eu gostei. E lógico, se você está beneficiando as pessoas que me acompanham, é um presente para mim. O que eu vou fazer é colocar mais um livro junto com o seu. Então, aí a gente faz 2 sorteios. Ótimo. A segunda pessoa vai ganhar o seu Semente de Deus, que você vai enviar daí, uma dedicatória linda, como você fez em tantos livros para mim, e eu vou enviar daqui com a minha dedicatória do coração. Gente, quando eu vou fazer uma dedicatória, eu realmente fecho os olhos, me conecto com aquela pessoa e pergunto para minha alma, o que ela está precisando? Quais são as palavras que ela precisa? Geralmente funciona. Mas não deixa de ir lá participar, não. Convido outras pessoas. Para quem chegou agora, o sorteio vai acontecer na segunda-feira, às 20 horas, através de uma live aqui no Instagram. E, Romão, a gente está aí batendo 1 hora de live. Eu queria muito saber se alguém quer perguntar algo para você ou para mim. Eu queria que cada um que está aqui, que fosse na caixinha de perguntas e ficasse à vontade. Eu não sei, deixa eu ver se eu consigo ver essa caixinha aqui. Isso é novo para mim. Achei ela aqui. Ok. Alguém quer fazer uma pergunta? Nós estamos aqui. Aproveita a presença do Romão e pergunte para ele o que quiser. Olha, eu tive uma pergunta bem bacana aqui, Romão. Se o seu livro fosse uma cor, qual seria? Romão, se o meu livro fosse uma cor, qual seria? Olha, o meu, essa pergunta eu sempre... Interessante essa pergunta, porque eu procuro sempre pensar nas cores que irão prevalecer nos livros em relação àquilo que o livro vai representar. O meu seria essa cor mesmo, Ana, seria branco. Então, o branco representa... O seu livro também, eu não sei se provavelmente você tenha pensado nisso também, mas a sua capa, né, você tem as cores do Xande mesmo, você tem as cores da paz. Então seria branco, respondendo aí a questão. Gostei. Agora eu tenho que pegar essas purpurininhas que ficam no meu coração e dizer que mesmo branco, qualquer cor que seja, tem que jogar purpurina ali. O que é jogar purpurina? É apreciar a jornada. Apreciar.
Se o livro é uma cor, coloca brilho. Se a sua vida fosse uma cor, eu ia dizer, não importa qual a cor, joga purpurina. Aprecia a jornada. Aprecia o caminho. Até porque, Shirley, para nós que somos autores, o branco tem um significado poderoso. Vamos ver se você sabe qual é. O branco... Para mim, é a cor da transcendência. Não, mais que isso, Shirley. Quando comecei a escrever, eu comecei a escrever nessa máquina que está atrás de mim aqui. Sim. Em 1986. Na época que a gente fazia curso de datilografia. Essa máquina é uma máquina super moderna para a época, né? Então, eu escrevia nessa máquina. E o que a gente colocava na máquina? Exatamente o que está colocado lá. Eu não sei se dá para o pessoal ver, mas um papel em branco. Uau! Quando nós abrimos a tela do nosso computador hoje, Shirley, como autores, para escrever, o que você põe na tela? Uma página em branco no Word. Então, o branco, para mim, que sou autor, ele tem uma importância imensurável, porque é nele que eu vou trabalhar. Eu nunca escrevi em outra cor de página no computador, por exemplo, que não fosse... Mas nunca! Então, o branco, para quem é autor, é a tela, é como o pintor. O pintor, a tela não é azul, a tela é sempre branca, é sempre linho branco. E ali ele vai colocar. Porque é só no branco que você consegue fazer a união das 7 cores. Olha, que incrível isso. E é só no branco que você escreve a sua história. Ou seja, você acordou de manhã, ou melhor, você está aqui nesse exato momento, o que está vindo pela frente está em branco. Você coloca com as suas ações. Isso é fantástico. Romão, tem pergunta aqui. Vamos lá. Se eu puder responder, de repente eu não sei a resposta. A Mildita está perguntando se a gente gosta de leitura no espanhol e qual livro nós conhecemos. Eu comprei recentemente um livro de numerologia e eu não me lembro o nome, mas eu amo porque me força a aprender um pouco mais. Eu fiz formação no Chile e foi muito importante entender um pouquinho do espanhol. E você, Romão, você gosta? Você tem livros em espanhol, com certeza. Tenho, eu gosto. Acredito até que nós, tenho livros na Espanha, La Semilla de Dios faz muito sucesso lá, Su Futuro Depende de Usted e tantos outros, né? Mas em espanhol eu tenho um autor que eu adoro e eu tenho tudo dele. Eu já falei dele aqui, né? Que é o J.J. Benítez. Então, até o mais recente dele, que tem 650 páginas, que é o Cavalo de Troia 10. Né? Eu sou um pouco intenso nesse sentido, sabe, Shirley? Muita gente até questiona, mas eu também sou. Pelo meu nascimento, né, 24 de maio, eu sou muito intenso em certas coisas. Então, quando eu gosto de um autor, eu leio tudo dele. Eu também. Tudo, eu não deixo escapar nada. Tudo. Né? E se não encontrar, vou no sebo. Mas eu quero. Eu sou assim. Quando eu me apaixono... Essa intensidade... Eu comprei recentemente de um autor mais de 10 livros. Quando conheci Luiz e Rei, todos os livros eu comprei. O seu, né? O seu foi assim. Acho que essa intensidade, ela faz parte desse universo que a gente vive. Né? Quando eu me apaixonei pelo primeiro livro do Og Mandino, eu conheci o livro em 82, 81, O Maior Vendedor do Mundo. Eu saí desesperado atrás de todos os livros dele. Ele nem tinha muitos livros ainda no Brasil. Lá fora também não, e era difícil você comprar um livro lá fora. Era uma missão impossível. Você tinha que mandar alguém comprar, escrever uma carta para alguém comprar, a pessoa comprar, despachar para você. Um processo de 5 meses. Né? Eu acho que essa intensidade faz com que a gente descubra tudo sobre aquilo, porque é tão fantástico. Você vai visitar uma cidade, e aí você vai lá e descobre tudo sobre a cidade.
Você descobre o melhor restaurante, o melhor lugar, como são as pessoas. Aí eu posso dizer assim, eu conheci. Quando você lê vários livros de um autor, você pode falar, eu conheço esse autor. Eu acho importante você conhecer aquilo que você gosta, aquilo que te chamou a atenção. Sim. Romão, tem mais 2 perguntas aqui. Uma delas é, qual foi o seu maior desafio ao escrever? E acho que até no início, né? E a outra pergunta, eu vou falar as 2 aqui. Sobre Semente de Deus. A pessoa quer saber um pouquinho mais sobre o que é Semente de Deus, sobre o que é o livro. Tá bom. Olha, o maior desafio para um autor é escrever mesmo, não tem outro. É você sentar e decidir que vai escrever, sobre o que vai escrever e como vai escrever. A Semente de Deus é um livro que nasceu em 7 dias, eu escrevi em 7 dias. Foi muito interessante porque eu simplesmente um dia entrei no escritório, sentei e escrevi o livro. É um livro inspiracional, né? E outros livros, alguns outros... esse mais recente, que está saindo aí, chegando aí às livrarias, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, foram 11 dias. Então, essa é a maior dificuldade, esse momento, quando você vai começar. Eu tenho certeza que você passou por isso. Sim. Você relatou aqui que levou 1 ano praticamente para terminar o livro. Então, como começar. Eu escrevi 80% em 10 dias também. Depois os outros 20 numa semana. Mas eu levei 1 ano porque eu não podia terminar. E essa é a questão, né? É quando você começa, é o primeiro desafio, e quando você termina, é o segundo desafio. E o livro A Semente de Deus, ele é um livro de uma jornada, de um caminho estritamente espiritualista, porque ele conta a história de um capitalista que tem que voltar às suas origens para encontrar sua real existência. É um livro fantástico, você pode ler uma pequena resenha dele aí na internet. Ele mudou vidas e muda vidas de pessoas em mais de 50 países. O Og Mandino chegou a escrever A Semente de Deus é um livro poderoso que afetará a vida de todos que o lerem, eu recomendo. Og Mandino é o autor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. E o livro A Semente de Deus, ele pegou uma característica, isso não sou eu que estou dizendo, são os leitores que começaram com isso, e eu fui avaliando, fui pensando, e hoje isso virou uma bola de neve. Os leitores fazem o seguinte, eles dizem que o livro A Semente de Deus é o livro das respostas. Qualquer resposta que você quiser, você encontra no livro A Semente de Deus. Por quê? Porque há uns anos atrás, antes de ler o livro, eles queriam resolver um problema, então eles escreviam o problema e colocavam na última página do livro. E aí eles liam o livro, quando chegava na última página, liam o problema de novo e já tinham achado a solução durante a leitura. Então ele é conhecido hoje, segundo os leitores, como o livro das respostas. Se você tem perguntas, minha querida amiga, como é o nome dela? Deixa eu ver aqui, já te falo. Rocilda. Foi a Rocilda. Rocilda, se você tem perguntas, eu garanto a você que você vai encontrar a resposta lá no livro A Semente de Deus. Fantástico, Romão. E eu acho que é isso mesmo, gente. Encontrar respostas. Mas para encontrar respostas, tem que prestar atenção nos sinais, né? Como nós tanto falamos aqui hoje nessa live. Eu estou muito feliz de receber você. Eu quero dizer para quem nos acompanha aqui, além do César Romão, que foi uma das pessoas que mais me ajudou a virar chaves na minha carreira, na minha vida como pessoa, eu tenho aqui dentro desse livro também o prefácio da Norma Bloom. Norma Bloom já, sua amiga também, né? Eu tinha Norma até Bloom separado aqui para a gente falar dela aqui.
Você tinha. Ela fez 40 novelas, ela fez Escrava Isaura, e eu era uma criança quando eu via ela falando na TV, eu parava e olhava, via aqueles olhos azuis e falava assim, gente, que mulher expressiva, eu quero ter essa expressividade, eu achava lindo aquilo nela. E a Norma, eu falei que você foi uma das primeiras pessoas a lerem meu livro, a Norma foi a primeira. A Norma fala 5 idiomas fluentemente, e eu não pensei que ela Muitas fosse das tão rápida. versões, você sabe que eu, Você deu para ela muitas traduzir? das versões dos meus livros Uau, é alemão, uau. versões em inglês, francês. A versão do livro foi a Norma Bloom que fez. A Norma Bloom é uma escritora também fantástica, fabulosa. Fantástica. Ela colocando o nome dela aqui no teu livro, ela escreveu um prefácio maravilhoso. Eu também fiquei muito emocionado quando li o prefácio. Fiquei emocionado de revê-la no seu lançamento em São Paulo, lá no Shopping Cidade Jardim. Para quem não conhece o trabalho da nossa querida Norma Bloom, o faça. Ela tem muitos livros escritos e tem cursos também fantásticos, né? Ela lançou agora um livro chamado Ovo de Cristal. Aí muita gente pensa que é um livro para adolescente, para jovem, para criança mais maiorzinha. Não. É um livro também que fala muito com a gente. Mas eu vou chamá-la para fazer uma live comigo. Aliás, hoje, por exemplo, o Instagram já recebe 3, né? É Eu podia ter colocado a verdade. Norma junto hoje aqui, seria um imenso prazer, né? É Os dois verdade. prefaciadores do seu livro. Mas depois você faz uma só com ela. Não, mas nada impede que você volte, ué. Com Aí tanta eu volto para sabedoria ficar assim. assistindo aqui. Eu volto e Nossa, fico assistindo a imagina. vocês duas aí. Tenho certeza que todo mundo gostou muito dos seus ensinamentos, da sua sabedoria. E para mim é sempre uma honra te ouvir. E, gente, eu quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, dizer que está lá rolando sorteio no último post, e agora a gente mudou. Não está no texto lá, mas são 2 sorteios. Um é o que está lá, o outro é o livro que o Romão vai enviar, daí de São Paulo, né, Romão? E eu daqui de Goiânia. Vou Você não enviar quer mais fazer, um. você não quer fazer uma live? Você não quer fazer uma live internacional? Mas, claro, Bota o Kimuanga aí para ele deixar uma mensagem para você lá de Angola. agora, Kimuanga, pede para entrar aí, Kimuanga. pede Aí para a entrar Chile então, vai. Vilão. Se o Romão está falando, gente, Kimuanga pede para entrar cadê o e Kimuanga? a Chile coloca você um pouquinho aqui para você mandar uma mensagem para ela. E depois eu quero que você a leve para Angola para fazer o lançamento desse livro lá. Será que ele está aqui ainda, Ele, Romão? ele passou um recadinho agora para você aí. Aqui, ó. Ah, tá. Kimuanga. Enviei. Ótimo. Que bom, Rosali, que gostou. Rosali, a Rosali foi a ganhadora do último sorteio. Ah, Rosali. Ah, que É, maravilha. e antes Um abraço, Rosali. dela ser sorteada, eu convidei todos aqui que estavam presentes na segunda-feira a emanar muito amor para quem ia ganhar. E ela me disse, né, depois no direct, que ela estava mesmo precisando e vibrando para que fosse dela o livro e o diário da minha melhor versão, que também vai estar disponível, viu, gente? No link da bio, você encontra o livro e o diário da minha melhor versão. Se não tiver hoje, entra daqui mais um tempinho. E cadê o Kimuanga? Kimuanga, a Chile mandou aí o convite para você. Eu acho que o Kimuanga não está aqui mais. Não, ele passou aqui um recadinho aqui, mas a gente espera um pouquinho. Mas faça a sua agenda aí, Chile. Aí vocês Tá depois bom. vão se Então, conhecer, ficarão amigos. E ele vai te apresentar lá como embaixador da Angola, o abrir Romão lá aqui também. novos caminhos para você. Não, eu morro de vontade de conhecer Angola. Romão, aqui na live tem também a Mildrita, que é professora de espanhol e tradutora. Ela está traduzindo livros de escritores para o espanhol. Ah, E que aí bom, ela fala amigo. que Que daqui a bom. pouco eu vou falar espanhol perfeito. Então você vai falar comigo só em espanhol, viu, Mildrita? Combinado?
Não tenha dúvida. Mildred, como eu estou numa editora mundial, que é a Planeta, e a sede é na Espanha, então normalmente as versões a própria editora faz. Mas eu fico feliz, e muita gente me pergunta aí, então parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Ó, eu enviei convite para o Kimuanga, mas não sei dizer por que ele está tentando, não deu certo. Mas a gente vai marcar, então. Você é aluno do Romão, a Débora está pedindo para você me enviar um link solicitando a entrada. Como eu não vi essa solicitação, eu entrei no seu perfil e te convidei. Ou você recebe, aceita o meu convite, ou me envia o link. Isso mesmo, você fez o correto. É que o sinal de Angola, às vezes, nem sempre é como o nosso aqui no Brasil, mas dá certo. Shirley, teve gente que aprendeu a gostar de você através do programa da Regina Volpato. Ah, poxa, que legal. Audiência privilegiada. Lemes. E como é o nome dela? Como é o nome dela? Lemes Bordados. Lemes Oi, Bordados. Lemes. Obrigado, Talvez... Lemes. Obrigado pela sua audiência. Regina Volpato, querida amiga, programa Mulheres, TV Gazeta. Nós estamos lá às sextas-feiras. Essa semana... Olha o Kimuanga entrando aí. Essa semana nós fizemos na segunda, e todos os programas que eu participei na TV Gazeta estão lá no meu canal do YouTube. São quase 100 programas já. Você pode rever lá, inclusive, todas as minhas participações com a Regina Volpato. Não deu certo. Aqui! Oi, Shirley! Olha que coisa aqui, olha aqui. Olha que coisa aqui. Que bom, que bom. Seja bem-vinda. A gente só chamou para falar um oi, porque a gente já extrapolou o nosso tempo, mas eu quero dizer que se você é aluno do Romão, com certeza é uma pessoa de muito sucesso e que deve estar fazendo muito sucesso em Angola também, né? Isso, eu sou uma matéria-prima de César Romão, em transformação contínua. E este livro aqui, ele mudou a minha vida, Shirley. E eu sei que existem pessoas aí no Brasil que se debatem muito com a questão: qual a minha autenticidade, a minha ancestralidade, de onde que eu sou, quais são as minhas origens. Esse livro aqui é o caminho-chave para você se autodescobrir. E eu, que vivia enfeitiçado pelo medo até mesmo da minha tribo, medo dos meus ancestrais. A gente luta para conhecer os ancestrais. Na verdade, temos medo de estarmos diante deles. E nós vivíamos esse lençol de medo. E este livro de César Romão, no treinamento que eu tinha tido com César Romão, e eu senti o impacto da sua transformação com César Romão, eu disse: uau, ela sim, existe aí um pertencimento entre eu e a Shirley, porque nós somos parte daquilo que é o propósito e missão de vida de César Romão. Meus amados amigos, o livro tem somente o título: A Semente de Deus. E quem é a semente de Deus? Você mesmo. Descubra quem é você. Descubra agora quem é você, que você irá brilhar continuamente. Então, olha, busque César Romão, busque agora a Shirley, porque ela é um exemplo, e por isso é que ela conseguiu, com a ajuda do César Romão, realizar escrever estes 2 grandes livros, né, Shirley? São 2 fantásticos livros. É o Caminho de Chante, esse aqui. É esse, e eu quero para mim. Eu vou atrás, eu vou conseguir. Que bom, com certeza, vai ser um prazer. Gente, muito obrigada. Obrigado. Um grande abraço, Romão. Obrigada por sua amizade, obrigado, seu querida. Carinho, sua presença. Querido Kimuanga, 2 coisas aqui ao Kimuanga, 2 recados. Primeiro, eu quero uma camisa dessa. Segundo, eu quero ver você fazendo uma live aí em Angola com a Shirley, o mais breve possível, tá bom?
E ela com Show, você show. no Brasil. Tá bom? E vai ser uma live que vai estar interligada com os nossos resultados de vida. A nossa experiência, sobretudo conectado ao nosso mentor, César Romão. Muito obrigado, Shirley. Foi um prazer. César amado, te amo, te amo, te amo. Obrigado, e quem querido. acredita Obrigado. que não te ama, te ama ainda muito mais. Muito obrigado. Gente, vocês Obrigado, meu todos irmão. aqui Super abraço para presentes, você agora. muito obrigada também. E foi um prazer enorme. Não esqueçam de participar do sorteio, que vai ser lindo. O link do livro tá na minha bio. E a gente se vê. Estamos juntos. Gratidão imensa. Tchau.